Ora, muito bem, sem demoras, vamos a outra história. Vamos até Boticas, é o nosso próximo destino. Já ouviu falar do vinho dos mortos? O nome é, de facto, muito peculiar e é uma das grandes marcas de Boticas e, por isso, vamos até lá perceber porque é que tem este nome tão característico. Um vinho regional transmontano, um vinho histórico em que saboreá-lo é recordar a sua história. A história é essa, que remonta à Segunda Invasão Francesa e estou a falar exatamente do vinho dos mortos. E quem nos vai dar a conhecer melhor este vinho é aqui o Ricardo Mota, que é técnico superior da Câmara Municipal de Boticas. Não me enganei, pois não? Boa tarde, Ricardo. Olá, boa tarde. Primeiro, perguntar-lhe que tipo de uvas é que são usadas deste vinho antes de irmos para a história tão curiosa, que já que estamos aqui numa vinha, não é? Conte-nos um bocadinho. Sim, são castas aqui da região, muito específicas, aquelas que eram usadas na altura, não é? Estamos a falar de um vinho que surgiu de um contexto histórico relacionado com a invasão, portanto, era o vinho que as pessoas escolhiam, era o fruto do seu dia-a-dia, portanto não estamos a falar em vinhos refinados, estamos a falar numa daquelas produções pequeninas, não é? De produções familiares, digamos assim, não é? Depois surge, de facto, a história muito interessante, associada à Segunda Invasão Francesa. Porquê vinho dos mortos? Explique-nos lá um bocadinho. O vinho dos mortos tem precisamente a ver com a característica de ser enterrado. Porquê? Porque na Segunda Invasão Francesa, em 1808, quando o general Soult comandava as suas tropas que estavam a invadir o território, na sua passagem de Espanha para o norte de Portugal, passa por aqui e as pessoas, para evitarem ser roubadas, enterraram os seus bens, as suas produções agrícolas, e entre elas o vinho, naturalmente. Que era uma riqueza deles na altura, uma riqueza deles, não é? como é óbvio, as pessoas na altura consumiam praticamente tudo aquilo que colhiam. Ora, quando as tropas passaram para a zona do Gerês e dirigiram-se para o Porto, e isto acalmou um bocadinho, o que é que acontece? As pessoas vão desenterrar o vinho que estava então enterrado nas garrafas, nas vasilhas, e verificaram que o vinho tinha ganho propriedades, ou seja, tinha ganho qualidade, um bocadinho mais de alma, um bocadinho mais de gás. Quando julgavam que o vinho estaria estragado por ter ficado enterrado, antes, pelo contrário, tiveram uma agradável novidade de saber que o vinho tinha ganho muita qualidade, digamos, mais qualidade do que a que teria normalmente. E então, a partir daí, a tradição mantém-se até aos dias de hoje. Ainda hoje se verifica em muitas famílias que têm essa tradição, têm essa rotina de todos os anos, depois de colherem o vinho, de o produzirem, o engarrafarem e fazerem esta encenação de o enterrarem para realmente ele ser fermentado a uma temperatura constante, sem ter exposição solar permanente, para ganhar de facto essa mais-valia, essa qualidade que não teria em condições normais. Ou seja, hoje há um produtor mesmo Sim, assim... há o produtor mesmo do vinho dos mortos, que é uma família que, digamos, que registrou a patente e que o faz de uma forma mais comercial, mais abrangente, mas muitas famílias em Boticas ainda mantêm estas características de produção, mesmo de uma forma muito limitada, com uma produção pequenina, mas mantendo a tradição para consumo familiar. Recomenda este vinho, Recomendo, Ricardo? é assim, não estamos a falar de um vinho com muito teor alcoólico, estamos a falar de um vinho com especificidades muito próprias, é o chamado um palhete, entre um verde e um maduro, é um vinho que anda na ordem dos 10, 11 graus, aconselhado a beber fresco, sim, no verão, numa esplanada, acompanhado se calhar com algumas iguarias que também temos, a carne de barrosão, um bocadinho de presunto do Barroso. Aconselho vivamente. A gastronomia local com o vinho local. Com o vinho, não é? Exatamente. E aqui pode-se visitar este local para conhecer um pouco da história deste vinho. Nós aqui estamos num pequeno núcleo museológico que o município de Boticas criou em 2008, precisamente com o intuito de perpetuar esta tradição, onde estão, digamos, expostas pequenas peças ligadas a essa tradição do vinho e da produção, e onde também temos alguns textos explicativos e que contextualizam a história. Também, não é? E algumas imagens, sim. Alguns utensílios, algumas alfaias, sim, ligadas à produção do vinho. E uma imitação de um lagar que seria típico na altura, sim, também, não é? Um lagar de pequenas dimensões, sim, precisamente aquilo que lhe dizia familiar, de uma produção para uso próprio, e lá estão as garrafinhas a exemplificar a forma como foram enterradas e como foram depois descobertas, e o néctar surgiu, e como diz o produtor Napoleão, deste nunca provaste. Nunca provaste. Ricardo, muito obrigada, é uma história muito engraçada. Nós é que agradecemos a vossa visita. E por isso, é um vinho dos mortos, mas cada morto não tem nada, e como me disse o Ricardo ainda há pouco, que é um vinho dos mortos, mas que alimenta os vivos.